Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa primeira edição, plantão glorioso, um pré-jogo aqui, Botafogo e Vitória, hoje no Barradão, às 18h30. Botafogo certamente terá mudanças da equipe que enfrentou o Cienciano, mudanças essas necessárias, porque o Botafogo tem jogadores suspensos, deve ter alguma rotatividade também no elenco em relação a jogadores da frente. O Botafogo deve também entrar com um time diferente em relação ao time que jogou contra o Fluminense no Maracanã, no Newton Santos, perdão, no empate em 1-1. E o Vitória vem com jogadores que chegam, né? O Kaká estava suspenso, volta, o Luan Cândido estava suspenso, volta, o Vitória vai com o que tem de melhor para enfrentar um combalido Botafogo, né? O Botafogo está numa situação muito estranha no dia de hoje, a incerteza da continuidade do trabalho do Franklin Carvalho. Há quem diga que depois do jogo contra o Franklin Carvalho, dentro do clube, há quem diga que Franklin não continua independentemente do resultado. A gente vem falando desses sinais, né? Além da insatisfação da torcida, que é óbvia, mas não influencia. Tem a insatisfação de parte do elenco e algumas questões, alguns sinais, como a viagem do João Paulo a Salvador, a chegada do Gabriel de Alba essa semana coincidindo aí de repente com o início de um processo. O reinício de um processo está cada vez pior, né? O ano começava em março, passou a começar em abril e agora vai começar em agosto. Então está cada vez pior. A gente espera que a GDA venha para moralizar esse processo de trabalho da SAF Botafogo, que está complicado. Esse ano de 2026 pode ser um ano jogado no lixo, né? A gente depende de uma remontada e depende da chegada de um treinador competente para fazer o time pelo menos ficar entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro. E a gente vai olhando a rodada, Fluminense sem o Zubeldia já ganhou, foi lá, virou no peito e na raça. Eu acho que seria uma boa oportunidade para o Botafogo pensar também em fazer esse processo, né? O Botafogo, como eu falei, vai com alterações diante de um Vitória que nesse momento é mais forte do que o Botafogo. O time do Vitória é mais organizado, o time do Vitória tem mais cara de time, né? Mas o Botafogo, da mesma forma que ganhou do Bragantino, aquele jogo que foi a despedida do Martim Anselmo por 2-1, foi muito na base da vontade, na base de uma tarde inspirada do Raul, né? E hoje a gente vai de Gabriel Batista. O Gabriel Batista, que chegou em tese para ser o titular, ele tem a oportunidade, depois da partida desastrosa do Arleson na altitude de Cusco, ele tem a oportunidade de mostrar trabalho, né? E o Botafogo vai ter trabalho. Então o Botafogo deve realmente vir com Gabriel Batista, Vitinho voltando ao time, Lucas Monzon estreando, 2 estreias no setor defensivo, Ferrarese e Alex Telles. A volta do Huguinho, que estava suspenso, né? Estava suspenso contra o Fluminense, Huguinho, Medina, Danilo, Montoro, e aí podemos ter a estreia do Danilo Pereira. E aí será que Arthur Cabral fica no banco, ou vai de Arthur Cabral e Kadir, ou vai de Danilo Pereira e Kadir? Vamos ver, ele escala ou o Danilo ou o Cabral, pelo menos é a tendência dos treinamentos, tá? E o Botafogo vai para essa partida no Barradão. Tem sido muito equilibrado esse confronto. Nos últimos 4 jogos foram 4 empates. Pra vocês terem ideia do equilíbrio desse confronto. Nos últimos 4 confrontos entre Botafogo e Vitória, 4 empates. O Botafogo já há algum tempo não perde para o Vitória, né? Dá para colocar aí 11 jogos sem perder para o Vitória, mas os últimos 4 jogos foram equilibradíssimos. O Botafogo tem uma dificuldade muito grande de vazar o Arcanjo, né? O Lucas Arcanjo. É um goleiro que contra o Botafogo vira um Neuer. Emanuel Neuer na melhor fase. E contra qualquer outro time é entre as pernas, é gol simples. Enfim, acontece. Mas o Botafogo hoje não é nem dar uma resposta para a sobrevida do trabalho que não tem sobrevida. Pelo que eu sei, pelo que eu escuto, dificilmente vai ter uma sobrevida. Mas o Botafogo não tem condição de priorizar. O Botafogo não tem condição de botar time em reserva. O Botafogo não tem esse direito. Primeiro que é uma falta de respeito com a torcida e com a instituição. Se a Copa Sul-Americana não acontecer, o Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem que estar brigando pelas posições lá em cima. Ah, mas o jornalista tal falou que é Z4. Ah, mas o time não vem performando. Cara, não tem time que performe nesse campeonato horrível. Campeonato parte de baixo. Campeonato medido
tecnicamente medido por baixo. A gente viu ontem o líder Palmeiras, cara. Palmeiras que não ganha de Cerro Porteño, Palmeiras que não ganha de Fluminense. Cara, a gente viu isso. Então não tem essa de brigar por rebaixamento. Então, quem tem boca fala merda que quiser. Tem que ser o nome desse cara. O que eu sei é que o Botafogo está na primeira parte da tabela, mesmo com os resultados que vem acontecendo. O empate do São Paulo com o Curitiba foi bom, foi ótimo. Só que o Botafogo perde uma posição para o Curitiba, só que tem 2 jogos a menos. Então, o Botafogo tem que ganhar. Você vai jogar bem, se não vai, o Botafogo tem que ganhar. O Botafogo tem que ganhar. Hoje seria uma boa oportunidade para dar uma resposta para a torcida, para o time mostrar que não é vagabundo, que não é descompromissado, e dar uma resposta contra o Vitória. É importante para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, que vai passar a ser a prioridade. A remontada é muito difícil, não é impossível, porque a gente está falando aqui do Cienciano, né? Mas o problema é que a gente também está falando do Botafogo. Esse Botafogo que não consegue, no setor ofensivo, ser efetivo. Vai depender de gols de zagueiros, gols de jogadores da base, tá? Porque os atacantes não estão conseguindo fazer gols. Tomara que hoje seja um jogo de virada de chave, tomara. Mas, assim, se você perguntar, Guilherme, teu feeling, pô, com Franklin Carvalho à beira do campo, não espero muita coisa, não. Ainda mais depois da maior humilhação da nossa história recente, né? E o time do Vitória vem embaladíssimo, tá bem com o Jair Ventura, sabe das suas limitações e é favorito no jogo de hoje. Vamos falar a verdade, o Vitória é favorito no jogo de hoje. Tomara que hoje seja um jogo em que o Danilo relembre como se joga futebol, em que o Medina se lembre também de como se joga. Tomara. Espero muito. Fico por aqui, gente. Beijo grande no coração. Saudações alvinegras. Fui.